Olá, aqui é a Vanessa da redação de jornalismo da PebMed e eu trago para você agora as principais notícias médicas da semana do nosso site, pebmed.com.br. Haloperidol não previne delírio no CTI, indica estudo. O delírio é uma complicação comum no CTI e está associado a maior redução da internação hospitalar e risco de mortalidade. Nesse contexto, o haloperidol é muito utilizado e estudos sugerem que o antipsicótico também ajuda a prevenir essa condição. No entanto, um novo artigo do JAMA indica que o haloperidol não melhora a sobrevida em adultos críticos com alto risco de delírio. Esse novo estudo randomizado, duplo cego, controlado por placebo, envolveu 1.789 adultos criticamente doentes tratados em 21 CTIs na Holanda, nos quais intervenções não farmacológicas para a prevenção do delírio são usadas rotineiramente. Todos os doentes sem delírio, cuja expectativa de permanência no CTI foi de pelo menos um dia, foram incluídos nesse estudo. Os pacientes receberam tratamento profilático 3 vezes ao dia por via intravenosa de 1 ou 2 mg de haloperidol ou placebo. O recrutamento aconteceu de julho de 2013 a dezembro de 2016 e o follow-up foi realizado aos 90 dias com acompanhamento final em março de 2017. O desfecho primário foi o número de dias em que pacientes sobreviveram em um total de 28 dias. Os desfechos secundários incluíram incidência de delírio, dias livres sem delírio e coma, duração de ventilação mecânica e período de permanência hospitalar. A intervenção de 1 mg de haloperidol foi interrompida prematuramente devido à inutilidade. Não houve diferença na média de dias em que os pacientes sobreviveram em 28 dias. Além disso, nenhum desfecho secundário foi estatisticamente diferente, incluindo a incidência de delírio, dias livres de delírio e coma e duração da ventilação mecânica de permanência hospitalar. O número de efeitos adversos reportados também não diferiu, sendo 2 no grupo de haloperidol e 1 no grupo de placebo. Pelos achados, os pesquisadores concluíram que o uso de haloperidol não melhorou a sobrevivência em 28 dias de adultos críticos internados no CTI. As novidades para o tratamento dos principais tumores geniturinários da ASCO. Entre os dias 8 e 10 de fevereiro deste ano, a ASCO, que é a Sociedade Americana de Oncologia Clínica, realizou seu simpósio anual focado em tumores geniturinários. Neste ano, houve mudanças importantes na conduta e tratamento dos tumores da próstata, rim e urotélio. 2 estudos analisaram um cenário ainda pouco explorado, mas bastante comum nos casos de câncer de próstata, a doença M0 resistente à castração, ou seja, com elevação do PSA após tratamento local, mas sem metástases evidenciadas aos exames de imagem convencionais, e já resistentes à terapia de privação androgênica. Os estudos Prosper e Spartan analisaram respectivamente o benefício da enzalutamida e da apalutamida, 2 bloqueadores androgênicos da nova geração versus placebo nesse cenário, mostrando um benefício muito semelhante com um aumento na sobrevida livre de metástase em 2 anos de 71% para o estudo Prosper e 72% para o estudo Spartan. Os dados para a sobrevida global ainda não estão maduros o suficiente, mas também mostram tendências de benefício para ambos os tratamentos. O estudo IMMotion 151 mostrou que o tratamento em primeira linha do carcinoma das células renais metástico, combinando os anticorpos anti-VEGF-R, bevacizumab e anti-PDL1, atenolozumab, aumenta a sobrevida livre de progressão versus o tratamento padrão com sunitinib em todos os subgrupos, com especial destaque para os pacientes com tumores positivos para o PDL1, no qual o benefício foi a diminuição do risco de progressão em 36%. Por último, mas certamente muito importante, temos o primeiro estudo prospectivo fase 3 randomizado, que avaliou o benefício do tratamento perioperatório para os pacientes com carcinoma urotelial de trato alto. Trata-se do estudo POLT, que evidenciou o benefício de 4 ciclos de quimioterapia adjuvante com cisplatina ou carboplatina combinadas a gemcitabina, com uma diminuição na sobrevida livre de progressão de 51%, tornando-se assim o novo padrão de tratamento para esses casos. 2018 começa com muitas novidades para o tratamento dos tumores geniturinários. Esperamos que muitas outras venham, trazendo maiores benefícios para os pacientes. Pacientes com alergia à penicilina têm o dobro de risco de infecção de sítio cirúrgico. Evidências sugerem que o paciente com alergia à penicilina pode ter o recebimento de antibióticos para prevenir infecções na cirurgia comprometido. Em novo artigo da revista Doenças Infecciosas Clínicas, pesquisadores investigaram o impacto dessa condição no risco de infecção de sítio cirúrgico. Para esse estudo, que foi de coorte retrospectivo com casos de artroplasia de quadril, artroplasia de joelho, histerectomia, cirurgia do colo, enxerto de revascularização do miocárdio, do Hospital Geral de Massachusetts, nos Estados Unidos, pesquisadores compararam indivíduos com e sem alergia à penicilina entre 2004 e 2014. O desfecho primário foi uma infecção de sítio cirúrgico conforme as diretrizes do CDC. O desfecho secundário foi o uso de antibióticos perioperatórios. No total, 8.385 pacientes foram submetidos a 9.004 procedimentos. Destes, 11% relataram alergia à penicilina e 2,7% apresentaram infecção de ferida cirúrgica.
Na regressão logística multivariada, pacientes que relataram alergia à penicilina apresentaram um dobro de risco de infecção do sítio cirúrgico. Esse aumento foi inteiramente mediado pelo recebimento de um antibiótico perioperatório alternativo. Esses indivíduos receberam menos cefazolina e mais clindamicina, vancomicina e gentamicina, em comparação com aqueles sem alergia à penicilina. Pelos achados, os pesquisadores concluíram que pacientes com alergia à penicilina têm um dobro de risco de infecção do sítio cirúrgico, que pode ser atribuído ao recebimento de antibióticos perioperatórios de segunda linha. Lixiana. Novo anticoagulante oral é aprovado no Brasil. O Lixiana foi aprovado no Brasil na última semana pela Anvisa. O medicamento, assim como a rivaroxabana, é um novo anticoagulante oral, que já tinha sido aprovado no Japão em 2011 e nos Estados Unidos em 2015. As indicações de uso são redução do risco de AVC ou embolia sistêmica em pacientes adultos com fibrilação atrial não valvar. A Lixiana também pode ser usada no tratamento do TEV em pacientes adultos, incluindo TVP e embolia pulmonar, além de prevenção do TEV recorrente. O medicamento é inibidor do fator XA e foi aprovado na forma farmacêutica comprimidos revestidos de 15 mg, 30 mg e 60 mg. No site de divulgação do Lixiana foram destacadas as vantagens da medicação, em que foram analisados estudos principalmente com relação à varfarina, anticoagulante que atua sobre a vitamina K. Pelos estudos divulgados, o Lixiana teria eficácia comparada à varfarina na redução do AVC e eventos tromboembólicos, com menores taxas de sangramento, além de não interagir com a alimentação e nem precisar de dosagem de INR para ajuste de dose, que são limitações da varfarina. Vantagens aparentemente próximas das que já observávamos com os novos anticoagulantes orais no mercado. Na bula da medicação, é apresentada uma tabela para orientar médicos e pacientes para a transição entre medicações. Caso o paciente faça uso da varfarina, deve-se interromper a medicação e iniciar o Lixiana quando o INR for menor que 2,5. Se em uso de novos anticoagulantes orais, como rivaroxabana e apixabana, deve-se tomar o Lixiana no próximo horário de medicação. Aguardamos agora para saber o valor de venda desse medicamento aqui no Brasil. Seria um sonho se fosse um preço tão acessível quanto o da varfarina. Nova diretriz para hemorroidas. O que o clínico precisa saber? Esse mês, a Sociedade Americana de Cirurgiões Coloretais liberou um novo guideline que orienta o manejo das hemorroidas, desde os médicos generalistas até os especialistas. O diagnóstico deve ser clínico, com dor, prurido e sangramento, principalmente em pequena quantidade de sangramento no papel higiênico. As hemorroidas também são mais comuns em portadores de varizes. Pacientes com hemorroidas também devem ser indagados sobre outros sintomas de doença gastrointestinal mais grave, como retocolite ulcerativa ou doença de Crohn. Deve-se aproveitar a oportunidade para solicitar colonoscopia em pacientes com mais de 50 anos que não tenham feito o procedimento nos últimos 10 anos, como exame de rastreio para câncer coloretal. O toque retal também ajuda para verificar se há lesões internas, abaulamentos, tumores próximos ao ânus e alterações do esfíncter. As medidas que melhoram a qualidade de vida do paciente com hemorroidas são o aumento da ingestão de fibras e água, pois evitam a constipação. Fármacos que também podem ajudar são os flavonoides, como diosmina e castanha da Índia. Medicações tópicas como corticoide e anestésicos devem ser usadas apenas por curtos períodos, a fim de não danificar o tecido. Caso após essas medidas a qualidade de vida do paciente permaneça ruim, o mesmo deve ser encaminhado ao especialista para que seja feita a abordagem cirúrgica, mesmo nas hemorroidas de grau 1 ou 2. Suplementação de ômega 3 causa proteção cardiovascular? Em janeiro de 2018 foi publicado no JAMA uma meta-análise que comparou a incidência de complicações cardiovasculares em pacientes submetidos à suplementação de ômega 3 e aos que não estavam submetidos a tal. Foram utilizados 10 estudos antigos e alguns deles concluíam que a redução na incidência de novos episódios de infarto poderia chegar até 19% com a suplementação de ômega 3. Para AVC também ocorria redução, porém mais sutil. Essa era a conclusão que os estudos analisados mostravam isoladamente. O objetivo dessa meta-análise foi redistribuir os pacientes avaliados nos 10 estudos para comparar o efeito do ômega 3 em doentes com uso ou não de estatinas, com história prévia de doença cardiovascular ou não, e em relações a fenômenos cardiovasculares diferentes. Levando em conta o desvio padrão, foi considerado que a suplementação pode não ter impacto algum. Acontece que a proteção cardiovascular observada foi baixa, podendo estar influenciada por vários vieses. Inclusive, nos estudos duplo cego, o impacto da suplementação foi bem menor do que nos estudos cujo grupo controle não recebeu placebo. A conclusão final é que a suplementação de ômega 3 em 3 a 4 gramas por dia pode reduzir até 10% a chance de um evento cardiovascular. Porém, mais estudos devem ser realizados para que sejam entendidos os reais benefícios. Nos próximos estudos devem ser consideradas outras peculiaridades, como tabagismo e história de câncer, para que sejam entendidos o real impacto dessa medida e vieses sejam evitados. Por hoje é só, mas no portal da PebMed você encontra mais notícias, condutas médicas, novas diretrizes, além de casos clínicos e quiz. Acesse pebmed.com.br.
Até a próxima semana!